Paz seja convosco. Quero dar aqui a minha saudação a toda essa igreja maravilhosa, da Igreja Quadrangular de Goitacazes, minha querida pastora Márcia, toda a sua equipe. É um prazer, melhor falando, poder contribuir com vocês através dessa oficina de células. Eu tenho certeza que Deus tem preparado esse tempo precioso para todos vocês. Eu tenho certeza que será um tempo de bênção, de conhecimento. Fico muito feliz pelo convite. Trago a vocês um grande abraço do nosso presidente do estado, pastor Wander, que está em Belo Horizonte, e não pôde aqui dar a vocês uma saudação, mas é com muita alegria que represento aqui a Quadrangular do município do Rio de Janeiro e também a Quadrangular da qual faço parte em Jardim Meriti, em São João de Meriti. A todos vocês um grande abraço, Deus abençoe, e vamos então ao que interessa a respeito do assunto que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com vocês. Eu quero falar com vocês sobre o poder de uma visão. Eu tenho uma experiência já vivida há 8 anos e meio dentro do projeto de células, e eu conheço um pouco desse poder desta visão celular que traz para todos nós uma ferramenta de trabalho maravilhosa, poderosa, e que tem surtido um efeito muito grande na igreja que eu tenho a honra, o prazer, o orgulho de pastorear. Na verdade, hoje, as igrejas, porque eu pastoreio 2 igrejas, a Catedral da Família Quadrangular em Jardim Meriti e também a Igreja do Evangelho Quadrangular de Comendador Soares em Nova Iguaçu. Bom, eu quero, através desse tema, o poder de uma visão, tentar ajudar a vocês na implementação desta visão. Nós vemos que nos dias de hoje, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está passando, algo muito difícil, essa pandemia que paralisou projetos, sonhos, trabalhos. A gente vê que a igreja que tem um projeto, a igreja que trabalha dentro de uma visão, ela sofreu, sim, como todas sofreram, por causa do distanciamento, de não podermos fazer o culto presencial, mas, por um outro lado, a igreja que trabalha com células, ou a igreja que está em células, ela tem levado uma certa vantagem dentro de toda essa situação, porque ela não parou, porque seu trabalho vai além de 4 paredes, vai além da questão de aglomeração, como muitos falam por aí. Uma visão, ela reflete muito a oração, o estilo de vida de um líder, e aí sim Deus, ele começa a dar a esse líder uma estratégia para que ele possa, assim, aplicar na igreja, formar sua liderança e começar um trabalho que não é novo, um trabalho que não é de agora, é um trabalho que já é desde a igreja primitiva. Se nós formos voltar lá no livro de Atos, lá no capítulo 2, 3, 4, nós vamos ver que a igreja, ela começa de casa em casa, ela começa de lar em lar. E essa visão maravilhosa, de começar em casa, de lar em lar, ela trouxe aos discípulos uma ferramenta muito grande para a expansão da igreja. Basta nós nos lembrarmos que quando Pedro ele sai do lugar onde eles se encontravam após o batismo com o Espírito Santo,
e vai para a praça pública mostrar para os judeus, para os romanos, que eles não estavam bêbados, embriagados, mas que eles estavam ali recebendo algo que Jesus Cristo havia dito para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto céu seja revestido de poder. E revestido de poder, Pedro prega a maior mensagem da sua vida, onde aproximadamente 3.000 pessoas se convertem, e após se converterem, essas 3.000 pessoas, elas ficam sobre o discipulado de Pedro e dos apóstolos. E esse discipulado, ele é feito de casa em casa, ele é feito de lar em lar. Esse discipulado, ele atinge famílias, casas, pessoas, fazendo com que nasça uma igreja forte, nasça uma igreja compromissada com o reino de Deus, com a palavra de Deus, uma igreja que não usava o templo, mas usava a casa em primeiro lugar, que é uma asa, e depois ela começou a ir de nações em nações, ou seja, primeiro conquista Jerusalém, depois conquista os confins da terra, e aí nasce uma igreja poderosíssima. Então começa aí o poder de uma visão, começa aí uma transição de uma visão. A visão, quando ela é dada por Deus, nós entendemos que a necessidade da implantação requer alguns requisitos básicos que eu gostaria de usar com vocês nesta oficina. A primeira, ou o primeiro princípio que eu diria, seria o princípio da visão, da paixão e da persistência. Se nós formos ler no capítulo 2 de Neemias, versículos 1 e 2, eu vou ler para vocês. E no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem que ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruína e os seus portões foram queimados? O rei então me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do agrado do rei, em cuja presença estou, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Então aqui completa do capítulo 2, versículos 1 ao 6. Aqui, dentro desta história da reconstrução dos muros de Jerusalém, a gente vê o poder de uma visão, ou seja, Neemias enxerga Jerusalém destruída. Ele fica sabendo que a sua cidade natal está destruída. E a visão da destruição de Neemias faz com que ele sinta arder em seu coração o desejo de fazer alguma coisa. Eu acredito que todos nós um dia tivemos essa ardência em nosso coração. Algo arder no nosso coração
de ver tantas pessoas perecerem, de ver tantas famílias destruídas, tantas vidas sendo acabadas. E assim como Neemias, às vezes isso tem acontecido conosco, não só com as pessoas que nós conhecemos como amigos, colegas, ou alguém que mora próximo à nossa casa, como dentro da nossa própria casa. Às vezes nós estamos vendo a nossa família se perder. Muitos que têm a palavra de Deus, como eu e você, líder, temos, como eu e você, essa igreja maravilhosa de Goitacazes tem, eles veem isto, mas não sentem esse arder no coração em fazer alguma coisa. Na verdade, o projeto celular, ele nasce através de uma visão de ter que fazer algo, visto que muitas pessoas estão se perdendo a cada dia, vidas estão se acabando, principalmente agora, nessa situação atual que nós estamos vivendo de pandemia, do Covid-19, estamos vendo mortes. A princípio víamos distante da gente, agora a gente está vendo muito próximo a gente. E a visão que nós temos tendo é de muitas igrejas fechadas, pastores com medo, liderança com medo, pessoas que deixaram de ir para a igreja, estão trancadas dentro de casa, pessoas que deixaram de falar com Deus, de orar, pessoas que do nada estão com síndromes psicossomáticas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E a Igreja de Cristo, quando mais ela precisava trabalhar, ela está fechada. É uma visão triste que eu e você estamos vendo. É uma visão triste que eu e você todos os dias estamos observando. E aí arde no nosso coração também, como ardeu no coração de Neemias, o desejo de fazer alguma coisa. E esse desejo de fazer alguma coisa é pela visão que nós estamos tendo. Mas nós só conseguimos fazer algo pela visão que Deus está nos dando se tiver dentro do nosso coração algo chamado paixão, sabe? É algo que vai além de um simples amor, né? A palavra paixão, a palavra que é derivada de compaixão, né? Ela é algo que nos leva a fazer algo. Não sei se eu consigo ser bem explicativa a todos vocês. É quando a gente não só ama, como a gente tem vontade, desejo de fazer algo. Foi o que aconteceu com Neemias. O simples fato de saber que sua cidade estava praticamente destruída não bastou para ele. Ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. E assim tem acontecido comigo, com você e com todos aqueles a quem Deus tem dado essa visão maravilhosa. O desejo, a vontade de fazer alguma coisa. E isto nada mais é do que paixão. E principalmente nesses dias, que às vezes precisamos ir para os lares com máscara, com álcool gel no bolso, preocupados com questão de distanciamento, preocupados porque não sabemos se alguém com quem estamos falando dentro de um lar possa estar infectado. Fato é que para fazer esse trabalho, principalmente nesses dias, principalmente nos dias de Neemias, algo muito forte precisa arder no nosso coração. E eu chamaria esse algo de paixão, né? Quando nós estamos apaixonados por alguém ou por algo, nós somos capazes de fazer loucuras. E é isso que nós temos feito muitas das vezes, e principalmente nesses dias, loucuras, né? Mas essa loucura,
ela não é para muitos. Essas loucuras não são para muitos. Na verdade, essa loucura é misturada a uma persistência. Eu estou há 8 anos e meio implantando a visão celular. Eu ainda não consegui implantar, porque só considero implantado depois que 100% da igreja está trabalhando. E aí é que vai a diferença de uma igreja com células para uma igreja em células. Por enquanto, a Catedral Quadrangular de Meriti é uma igreja com células. Por quê? Porque apenas 70% a 80% da membresia hoje estão envolvidos com a visão celular. Eu ainda tenho, e esse ainda tenho, eu posso até citar para vocês, que é a maioria dos irmãos antigos, que já têm 15 anos na igreja, 20 anos comigo, que não aceitam, né? Até por causa do passado, de muitas coisas que foram ditas a respeito de células no passado, essas pessoas elas se retraem, não querem, têm medo de se envolver. Por isso ainda somos uma igreja com células, uma igreja que temos trabalhado com a visão celular para ganharmos almas, para atingirmos o coração do perdido a qualquer custo. E isso nos custa o quê? Isso nos custa persistência, né? Precisamos ser persistentes. Se não colocarmos no nosso coração o desejo, eu vou fazer, não importa, custe o que custar, eu vou fazer. Pode falar, pode dizer, pode falar que a nossa igreja é isso, pode falar que a nossa liderança é aquilo, pode nos chamar de rebeldes, pode nos chamar disso, pode nos chamar daquilo outro. Mas se nós temos convicção dessa visão, paixão por essa visão, nós somos capazes de resistir a muitas coisas. Quem sabe até dizer a todas as coisas. Porque aquele que persevera é aquele que pode padecer, sofrer, mas não desiste. Ele continua. Então, essa é a primeira colocação que eu faço nessa implementação da visão, não é? A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que a dor da notícia foi que gerou uma paixão. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto muitos não estão nem aí para essas pessoas, para o perdido, né? Como dizia a nossa querida Aimee Macpherson, a nossa fundadora, alcancem o perdido a qualquer custo, né? Então, para que a visão dê lugar a uma paixão, a paixão ela produz uma persistência, nós precisamos saber que algo muito forte tem que doer dentro da gente. São poucas as pessoas que eu vejo dentro da igreja chorar quando se tem uma conversão. Eu percebo, viajo bastante, prego em vários lugares, às vezes eu percebo que o momento do apelo é o momento mais desrespeitoso do culto. Pessoas conversam, pessoas não estão nem aí se alguém vai lá na frente, pessoas não estão nem aí quem vai cuidar daquela pessoa. Afinal de contas, eu quero abrir um parêntese e dizer para vocês que a gente é muito bom em ganhar, mas nós somos péssimos na arte de cuidar. Mas esse é um outro assunto, nós precisamos atentar para isso. Ganhamos muito, mas não basta só ganhar, tem que cuidar. E essa é outra coisa que eu quero passar para vocês. Quem ama, ganha, né? Abe Uber, grande pastor, da qual me inspiro muito, ele fala muito isso. Quem ama, ganha. Quem ganha, cuida. É muito importante não só ganhar,
mas cuidar. Porque o que Neemias faz? Ele tem a visão da destruição, a paixão arde no coração dele, ele é persistente ao falar com o rei, ele não se intimida, ele vai lá, ele coloca para fora o coração dele, como o pastor Wander diz, o não a gente já tem, né? Então por que não tentar o sim? Né? E aí, não importa para muitas pessoas, mas graças a Deus que para nós importa, esse momento em que uma pessoa reconhece o seu erro, vai lá na frente, e nós vemos uma igreja, quando ela ama almas, ela não consegue, sempre alguém vai sair do lugar e vai lá, vai abraçar essa pessoa, né? Porque a paixão é tão forte que a gente não consegue ver essa pessoa ir sozinha lá na frente. A gente vai lá, abraça ela, fica perto dela e se torna dali em diante um discipulador desta pessoa. Né? Então, essa dor pelo perdido, ela nos impulsiona a cuidar dele. Uma outra coisa é que não basta essas coisas que eu acabei de falar para vocês. Nós temos também que ter estratégias, não é? Precisamos ter planos. É por isso que há 8 anos e meio a minha vida nunca mais foi a mesma. Reuniões diretas. Semanalmente nos reunimos. Eu, pastores de rede, coordenadores de rede, supervisores de rede e os líderes que compõem as redes. E até mesmo os LETs, que são os líderes em treinamento. Né? Mantemos um vínculo de reunião para discutir projetos, discutirmos planos. Não é? Essa pandemia agora, nós tivemos que usar uma plataforma chamada Zoom, e através do Zoom nós fizemos várias reuniões, porque não dava para se reunir no templo. Então fizemos várias reuniões através do aplicativo Zoom, corrigindo, mexendo em alguma coisa, pegando uma célula com 10, transformando ela em 3 células, para não aglomerar muito. Então, nós precisamos entender que a gente, dentro desta visão, nós sempre vamos ter que implantar projetos, estratégias, conversarmos, vermos o que é melhor para aquele momento, porque cada momento sempre será um momento diferente do outro. Né? Hoje, os dados estatísticos, né, do número de pessoas que trabalham dentro desta visão na igreja, ele chega a ser assustador. E por que assustador? Porque numa igreja com 100 pessoas, às vezes a gente vê apenas aí 10%, 10 pessoas preocupadas com o perdido. Né? O que nós temos visto são pessoas que não querem gastar tempo com reuniões, com planos, com projetos. Muita gente, se pudesse, só ia lá para a igreja para sentar, para assistir o culto, para ouvir uma boa palavra e depois ir para sua casa, e vida que se segue, e acabou. E a gente sabe que o reino de Deus não é assim. Eu estudei sobre um homem que mudou a economia americana. E a economia americana ela só se tornou a potência que ela é hoje por causa do princípio de um homem chamado Pareto. Né? Pareto, ele era um economista que, verificando estudos a respeito de impostos solicitado pelo, na época, seu presidente da República, ele percebeu que apenas 20% dos americanos pagavam impostos e 80% não pagavam impostos. E isso gerou o quê? Isso gerava uma nação que não crescia, que só se mantinha.
É a mesma coisa de uma igreja, onde, eu não sei se isso já aconteceu aí, talvez só em Meriti, mas quantas das vezes nós fizemos festas na igreja que sempre é o mesmo grupinho, sempre é o mesmo grupinho que arruma as cadeiras, sempre é o mesmo grupinho que limpa a igreja, sempre é o mesmo grupinho que lava os banheiros, sempre é o mesmo grupinho que monta as barracas, que trabalha, e às vezes é sempre o mesmo grupinho que compra as coisas para ajudar, ou seja, sempre é o mesmo grupinho que faz tudo por uma igreja que se diz unida, que se diz reunida, mas que na verdade isso não existe. Pareto, ele observando isso, ele chamou a atenção do presidente americano e, na época, eles implantaram uma visão que seguem até hoje, a visão de que quem não paga imposto vai para a prisão. É um crime nos Estados Unidos, né, que não há fiança, não há fiança. Lá é automático. Os impostos, todos precisam fazer sua declaração de renda, todos precisam pagar seus impostos. É por isso que a nação americana é a potência que é. Coisa que a gente sabe que não existe na maioria dos países, e se nós levarmos para o lado espiritual, a gente vê também que são coisas, tirando imposto de lado e colocando o amor pelas almas, coisas que não acontecem na maioria das igrejas. A maioria das igrejas que, infelizmente, não estão crescendo, apenas se mantendo, morrendo pessoas, porque a morte é inevitável e a idade vem chegando. Igrejas com 50 anos, com 60 anos, que nunca saíram do mesmo número, nunca cresceram, sempre se mantiveram na mesmo percentual de membresia. Por que isso acontece? Porque lá é esse princípio, são poucos trabalhando, para muitos só usufruindo. Então, essa é uma das vertentes que a célula traz para todos nós. A igreja celular, ela faz com que todo mundo se sinta participativo, né? Todo mundo entra de cabeça, se apaixona, sabe? Todo mundo cuida, pula, canta, vibra. Uma igreja celular, eu já fui pregar aí na igreja de vocês e eu pude perceber a alegria de vocês, o contentamento de vocês, né? Vocês são uma igreja bem dinâmica, bem atual, e isso é muito legal, isso é muito top. Por quê? Porque essa alegria não é uma alegria só do fato de ver a igreja lotada, não é só o fato de ver uma igreja dinâmica, mas principalmente é a alegria de quem está vendo perdido voltar para casa, não é? Eu quero encerrar a minha fala dizendo para vocês, Jesus uma vez ele contou uma história, e foi uma história, não foi um fato real, a respeito de um menino, de um rapaz. É a história do filho pródigo, a história de um garoto que deseja conhecer o mundo. E o pai permite que ele vá, o pai libera a sua herança, mas esse filho se arrepende, esse filho gasta todo o seu dinheiro, vai parar na fazenda de alguém para ser empregado, e a sua fome era tão grande que ele não só comia a porção que lhe era dada, como ele também ajudava os porcos a comerem suas comidas, a sua lavagem, até que um dia esse garoto, ele entende que ele está no lugar errado, no momento errado, depois de uma atitude errada. E ele tem o desejo de voltar para casa, né? Mas essa história ela é conhecida sobre a volta dele. E poucas pessoas têm a revelação de que dentro desta casa não morava só o pai e esse menino mais novo pródigo. Esse menino tinha um irmão. E ele é conhecido nessa história como o irmão mais velho, né? Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia qual foi o dia que esse irmão mais velho
ele fez alguma coisa para trazer seu irmão mais novo de volta para casa. Pelo contrário, quando seu irmão mais novo volta, ele se torna um ladrão de alegria na vida do pai. Ele questiona o pai da festa. Ele questiona o pai, por que valorizar a volta do irmão? Se ele, que está dentro de casa, nunca ganhou sequer nada do pai, um presente, um novilho, seja o que for. E o pai disse para ele, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que está aqui, você é o dono. Nessa parábola, o pai é Deus. O mais velho, ele é a igreja. E o mais novo é o perdido. A minha pergunta é, até quando a igreja do século XXI, ela vai ficar esperando o mais novo voltar para casa? Está na hora de nós irmos atrás do mais novo. Igreja de Goitacazes, igreja linda e maravilhosa, pastora Márcia, vá atrás do perdido. Não espere ele voltar para casa. Vá atrás dele. Em nome de Jesus, eu conclamo vocês para que essa paixão arda no coração de vocês. Não espere o mais novo procurar a casa de volta. Está na hora da igreja mudar essa história. Está na hora da igreja ir atrás do mais novo, ir lá no chiqueiro e trazer ele de volta para casa. O pai está aguardando, mas dessa vez o pai não está aguardando o filho cair em si. O pai está aguardando um posicionamento do seu filho mais velho, que está dentro da igreja dizendo, eu estou salvo, para mim está bom, estar aqui para mim já está ótimo. Não, não está não. Quem ama ganha, e quem ganha, cuida. Viu? Se você ama, você ganha. E quando ganha, você cuida. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo inunde agora esta oficina, essas pessoas que estão assistindo. Que o Senhor incomode você. Que o Espírito Santo toque no seu coração. Que o Espírito Santo faça você, assim como Neemias, enxergar. Não tem necessidade mais de ninguém ficar te implorando nada. Ninguém implorou nada para Neemias. Ele enxergou. Enxergue vidas destruídas. Vá lá. Use a visão. Use a paixão. Use a persistência. Use planos. Use projetos. Vá lá. Seja um instrumento nas mãos de Deus e traga o perdido de volta para casa a qualquer custo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Paz seja convosco. Amamos vocês.